Nessa última quinta-feira, pela primeira vez desde as eleições, o governo federal anunciou o início de um pacote de medidas fiscais que visam equilibrar as contas públicas do Brasil em 2023. Até porque, após a aprovação da PEC de transição, espera-se que para esse ano as contas públicas terminem o exercício com um prejuízo, com déficit de 230 bilhões de reais. Eu assisti à coletiva do Haddad, junto com outros ministros e secretários do governo, falando sobre essas medidas. Eu gostaria de abordar nesse vídeo 4 pontos principais. O primeiro deles, por que essas medidas são tão importantes para o mercado financeiro? E tão importantes para a economia do Brasil para o ano de 2023. Segundo, por que essas medidas não me convenceram de que vão funcionar? Terceiro, por que o governo provavelmente aumentará impostos nos próximos anos? E quarto, por que a China é tão importante para o Brasil no ano de 2023? Para quem não me conhece, meu nome é Igor Munstock, eu sou economista e consultor de investimentos, e nesse vídeo nós vamos falar sobre economia do setor público. Se você gosta desse conteúdo, incentivo vocês a se inscreverem no canal, deixarem o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, e vamos aos fatos. Conforme eu já comentei no passado, esse é um governo que está entrando e que já deixou bastante claro para o país que o objetivo não é cortar gastos, e sim incentivar os gastos, aumentar os investimentos, porque eles querem se transformar novamente nos indutores do crescimento econômico. Nada errado com isso, é apenas um fato. Essa frase já foi usada várias vezes pelo governo, transformarem num indutor de crescimento econômico. Só que para um governo gastar mais, é preciso arrecadar mais. Afinal de contas, para você gastar, tem que ter dinheiro. Se eu vou gastar 3 mil reais por mês no meu cartão de crédito, eu tenho que ter uma renda de pelo menos 3 mil reais por mês. Senão a conta não vai fechar. No caso, quando nós falamos sobre governo, a renda do governo vem da arrecadação. E a arrecadação é sinônimo de impostos. Tem que cobrar imposto para arrecadar, para poder gastar. O problema é que nós começamos o 2023 já com um gasto contratado de 200 e poucos bilhões de reais da PEC de transição, sem ter a fonte de renda para esses gastos. Lembrando que no governo anterior isso aconteceu várias vezes. Eu não estou falando que agora é diferente, não. Isso foi praticado no governo anterior. Só que agora esse gasto ele é relevante, num ambiente macroeconômico bastante complicado. Para acomodar esses gastos, o governo vem trabalhando aí para nos informar de novas medidas fiscais, essas que foram divulgadas na quinta-feira, visando aumentar a arrecadação sem a introdução, por enquanto, de novos impostos ou de aumento de alíquotas, somado com uma pequena redução de despesas que eu já vou comentar. A reunião dessa semana serviu para apresentar esse plano para os investidores, para os economistas, para a sociedade, e foram expostas as seguintes medidas que visam reduzir o déficit no fim do ano, que hoje está programado para 230 bilhões de reais. Eu vou ler aqui para vocês porque é bastante coisa, tá? Primeira coisa, o Tesouro Nacional fez uma reestimativa das receitas para 2023 e descobriu que as receitas nesse ano devem aumentar em 36 bilhões. Isso ajuda a reduzir esse déficit de 230 bi. Então ainda sobra aí 200 bilhões. Como é que nós vamos resolver esse problema? O governo vai aumentar as receitas em 2023 em torno de 156 bilhões. Ao menos essa é a estimativa. De que forma? Mudanças nas normas do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, um negócio chamado CARF. A mudança que eles estão promovendo, ela vai garantir ao governo o fim do desempate do CARF a favor de contribuintes. Ou seja, pessoas, empresas que possuem uma disputa judicial envolvendo tributos com o governo, caso um empate aconteça, o governo tem a vantagem e não mais o contribuinte. Incentivo para denúncias espontâneas de sonegação. O que isso quer dizer? O indivíduo viu uma empresa sonegando impostos, ele vai lá, denuncia e o governo vai atrás para buscar esses recursos. Na minha opinião, essa é uma política que realmente pode aumentar a arrecadação no curto prazo, mas ela não garante um fluxo de entrada de receitas no médio e longo prazo. Não existe garantia de que realmente vai ter um incentivo e que empresas vão denunciar espontaneamente a sonegação dos impostos. Isso não tem previsibilidade. Como é que eu vou colocar um número, um valor para algo que depende, obviamente, de denúncias de pessoas, de empresas? Reorganização do PIS e COFINS sobre os combustíveis e o setor financeiro, fim da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, criação de um programa chamado Litígio Zero.
É uma renegociação especial de dívidas, dando desconto para pessoas físicas, pequenas empresas, grandes empresas. Só que, novamente, esse é um programa que não garante uma entrada contínua de recursos para o governo. É uma reorganização de curto prazo, renegociação de curto prazo de dívidas. As empresas pagam, acabou. Não tem uma entrada, um fluxo constante de recursos. E aí, para promover a redução de despesas em 2023, o governo buscou aí uma forma de cortar despesas em torno de 50 bilhões de reais. Uma delas seria uma proposta em que os ministérios revisam contratos realizados nos últimos anos e programas de governo. Dessa maneira, ao revisar os programas, os contratos, o que não for necessário é cortado e, com isso, os ministérios gastam menos. Novamente, nós temos aqui um programa que vai revisar contratos e programas, o que não garante que esses contratos e programas vão acabar e que as despesas vão cair. Qual é a minha opinião sobre isso aqui tudo? Tem muita expectativa de que isso vai funcionar. Só que essas medidas elas não oferecem garantia nenhuma. Pouca garantia, no caso. Tem algumas que até vão visar maior garantia e previsibilidade de entrada de recursos, mas algumas delas não. Nós estamos falando em maior arrecadação e pouca redução de gasto. Se vocês acham que, por exemplo, eu estou implicando com o novo governo, que eu estou indevidamente pessimista, gostaria que vocês escutassem esse trecho da entrevista em que o Haddad fala sobre essa questão de dificilmente atingir as metas de arrecadação propostas nesse programa divulgado quinta-feira. Veja bem, quando eu digo isso, zerar o déficit previsto é o seguinte, se você somar a meta de cada ação, ela zera o déficit. Mas nós sabemos que a meta de cada ação não vai ser atingida. Então, a meta de cada ação zera o déficit. Em algum momento, do final de 2023 para o primeiro semestre de 2024. Em algum momento dessa faixa, se tudo acontecer, zera o déficit. Contudo, nós sabemos que pode haver frustração. E mesmo que a gente tome medidas para repor a frustração, tem um delay que vai acontecer. Tem um atraso que vai acontecer, porque tem novetena, tem anterioridade, tem uma série de coisas. E há despesas que podem surgir. Ou seja, se o time realmente conseguir cumprir com todas as metas, o déficit fiscal para 2023 é zerado. Mas eles mesmos acreditam, sabem que essas metas não serão atingidas. Portanto, ainda temos um grande desafio do ponto de vista fiscal para o ano atual. É porque isso não é o tal do arcabouço fiscal, ou a âncora fiscal, que tanta gente fala aqui no Brasil. Qual é o grande problema dessa política? Ela não é eficiente, porque o melhor instrumento para garantir o fluxo de recursos para o governo chama-se imposto. Por que esse é o melhor instrumento de política fiscal? Porque o imposto ele é imposto pelo governo. O governo impõe ele, por isso que é chamado de imposto. Quando um produto fica mais caro, um serviço fica mais caro, significa que esse produto agora tem um tributo maior, esse recurso vai automaticamente para o governo e ele decide o que fazer com esse dinheiro. Vou gastar na saúde, vou gastar na educação, vou gastar construindo um porto ou com alguma outra coisa. Falta um arcabouço fiscal, uma regra fiscal. Por que isso é tão importante? Por que o mercado implica tanto com a falta de comprometimento fiscal? Primeira coisa, isso coloca um risco na trajetória da dívida pública brasileira, que inclusive é a nossa dívida. A dívida do governo é a nossa dívida. A dívida do governo nada mais é do que a expectativa de arrecadação futura para pagar um montante de mais de 5 trilhões de reais de dívida líquida. Isso coloca uma pressão sobre o Banco Central que precisa manter taxa de juros elevada por mais tempo, porque é um risco. Isso dificulta cortes de juros, isso desacelera a economia, isso desaquece o mercado de trabalho, inclusive impactando no desemprego em algum momento. Isso coloca um risco adicional no Brasil que pode entrar em recessão no ano atual. E aí, sobre esse assunto, quais são as saídas do governo para que isso não aconteça? Ninguém quer entrar em recessão. Ainda mais num ambiente em que o mundo vai crescer menos em 2023. O relatório que saiu essa semana do Banco Mundial mostra exatamente isso. Países desenvolvidos correm risco de não crescer muito. Os emergentes vão crescer mais, os subdesenvolvidos vão crescer mais. Nós fazemos parte da composição aí dos subdesenvolvidos. Quem está com realmente problema para crescer esse ano são os desenvolvidos e não nós. Só que isso aqui é um problema doméstico e não internacional. Não é exógeno, é endógeno.
que o governo poderia fazer para solucionar esse problema? Duas coisas. Ou aumenta a arrecadação de fato, isso é mais imposto, só que é uma medida impopular que afeta, que impacta diretamente na popularidade do governante, ou corta despesas. Corta despesas, corta gastos desnecessários. Só que eu gostaria que vocês escutassem um trecho da opinião da Simone Tebet, ministra do Planejamento, que falou sobre corte de gastos no atual governo. Resumindo, de forma bem objetiva, é um conjunto de medidas sobre a minha ótica, sobre a área de despesas, não de receita, né, e de gestão orçamentária, que vai propiciar exatamente que a gente fale não só de cortar, que essa palavra não é uma palavra que o presidente goste, que a gente use, mas que a gente possa estar falando de qualidade de gasto público para reverter investimentos essenciais para a população brasileira. Outro trecho importante dessa conversa foi que o governo pretende reproduzir os gastos e receitas de 2022. Isso quer dizer que eles pretendem arrecadar tanto quanto se arrecadou ano passado e gastar tanto quanto se gastou ano passado. Aí tem um detalhe, um problema. O dado de dezembro ainda não foi divulgado, mas vocês sabiam que entre janeiro e novembro o governo federal arrecadou um pouco mais de 2 trilhões de reais, um valor histórico. Nunca se arrecadou tanto nesses meses no Brasil. Um crescimento real, isso quer dizer acima da inflação, de 8,8%. Então, para quem acha que a arrecadação do governo só subiu porque a inflação subiu nesse ano, que combustíveis ficaram mais caros, está equivocado. Um crescimento real, acima da inflação, de 8,8%. O detalhe está aqui. Por que a arrecadação de 2022 provavelmente não se repetirá em 2023? Eu tenho aqui 5 pontos para vocês. O primeiro deles é que parte dessa arrecadação veio do pagamento de tributos da Petrobras. A Petrobras só pagou impostos bilionários em 2022 porque ela lucrou. E ela lucrou porque o petróleo subiu. Aqui nós temos duas questões importantes. Primeiro, se o governo atual decidir influenciar na política de preços da Petrobras, ela provavelmente não vai lucrar tanto. Isso vai diminuir o pagamento de impostos para o governo. Reduz a arrecadação governamental. Segundo, quando a Petrobras lucrou, ela distribuiu dividendos. E o majoritário, o maior dono da Petrobras, é o governo federal. Ele recebeu dividendos, já não recebe mais. Terceiro, a valorização do petróleo, que encareceu os combustíveis e aumentou a arrecadação do governo, depende do preço do petróleo no mercado internacional. Vocês conseguem prever isso para 2023? Eu com certeza não. Quarto ponto, privatizações. Com o fim das privatizações, não tem esse fluxo de recursos não recorrente para o governo federal. E quinto, o crescimento da economia do Brasil. A economia brasileira deve ter crescido em torno de 2,8% a 3% em 2022. E provavelmente isso não se repetirá em 2023. A expectativa do mercado é um crescimento de 0,8%, 1%, 0,6% para 2023. Tendo em vista esse ambiente de taxa de juros muito alta no nosso país, crescimento econômico mais fraco no mundo inteiro, isso realmente coloca muitos obstáculos no crescimento, na trajetória do PIB do Brasil para esse ano. Bom, se o governo quer arrecadar mais do que 2022, o que poderia acontecer em 2023 para garantir essa arrecadação maior, sem considerar aumento de impostos, por exemplo? O crescimento econômico chinês. Nesses últimos meses, desde novembro, saíram muitas notícias referentes ao crescimento da China, uma reabertura após o fim da política de zero Covid. Quando a China cresce, as commodities se valorizam, e isso é ótimo para o Brasil. Existe uma correlação entre o PIB brasileiro e o índice de commodities do Banco Central, o ICBR. Hoje é sexta-feira, eu estou gravando esse vídeo numa sexta. Hoje saiu o IBCBR de novembro. A atividade econômica brasileira provavelmente contraiu em dezembro. Já estamos desacelerando. Só que tem outro indicador chamado ICBR que tem uma correlação com o PIB do Brasil. As commodities ficam caras, o PIB do Brasil cresce. É interessante essa relação entre indicadores. Se a China cresce, as commodities ficam mais caras, eles demandam mais commodities, obviamente o Brasil se favorece, se beneficia desse tipo de movimento. O que está acontecendo com a China? Está de fato crescendo? Por enquanto não tem nenhum indicador macroeconômico comprovando essa tese. A não ser a inflação chinesa, que saiu essa semana e veio um pouquinho acima do esperado. O que tem a ver inflação com crescimento? Tem uma relação, sim. Economias que estão crescendo, que estão aquecidas, são inflacionárias. A inflação não é um indicador macroeconômico ruim. Pô, aquele país está com inflação, coisa ruim. Não, se essa inflação está controlada dentro da meta do Banco Central, a inflação não é ruim. O problema é quando ela é muito descontrolada, é muito forte, como aconteceu no mundo inteiro em 2022. A inflação chinesa, por enquanto, é o único indicador macroeconômico que evidencia um pequeno crescimento no mês de novembro, no mês de dezembro.
mas por enquanto é muito cedo para falar. O que eu não gosto dessa minha tese de que China crescendo, o Brasil vai crescer também, aumentando a arrecadação do governo e ajudando a pagar esse excesso de gastos, é que isso impõe uma condição. O sucesso do Brasil está atrelado ao sucesso de outro país. Não é um crescimento sustentável, endógeno, é exógeno. Ele é influenciado por outro país. Isso impõe uma condição. Eles crescem, a gente cresce. Eles crescem, o governo tributa mais, arrecada mais e paga o déficit. Se isso não acontece, podemos entrar em recessão. A economia doméstica está pesada com esses juros tão elevados. Nós já temos uma carga tributária, uma das maiores do mundo, sobre o PIB, entre 33% e 34%. Será que elevar impostos é a solução para esse problema? Será que gastar mais realmente vai trazer mais benefícios e estimular o crescimento econômico doméstico? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem bastante informação técnica aqui. Política é meio chato, é meio complicado, mas enfim, caso vocês tenham gostado desse vídeo, peço para vocês deixarem um like nele, inscrevam-se no canal e até mais.